Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 13 de agosto de 2025, é quarta e todas as quartas são dias regidos por Mercúrio, que é Hermes, que é o nosso deus mensageiro. Hoje eu já postei lá nos stories do Instagram uma fichinha falando sobre algumas associações que a gente pode fazer com Mercúrio para trazer mais para perto de nós. Também trouxe esse ritual que a gente pode fazer de conexão diária com os astros. Então, ler o hino órfico, acender uma vela da cor do astro, queimar incenso das ervas associadas ao planeta, e tudo isso na primeira hora do dia. Então, isso pode ser uma prática diária para a gente estabelecer essa conexão com o planeta, com o que ele representa. Tá? Então, Mercúrio, ele é esse mensageiro dos deuses, ele é tradutor, ele é comerciante, ele vai falar sobre negociações. Um dos mitos associado a Mercúrio, a Hermes, que eu gosto muito, é que ele rouba o gado de Apolo. E Apolo, né, muitas vezes associado com o Sol, e ele nunca sai muito longe, ele nunca vai muito longe do Sol, né, o Mercúrio. Ele sempre está ou no mesmo signo, um signo antes, um signo depois. Então tem ali uma proximidade também, se a gente olhar nesse simbolismo. E ele passa a perna no Apolo, que é esse. A gente pode pensar no Sol, né, sendo esse símbolo do aquele que tudo vê, né, o olho que tudo vê. E Mercúrio simbolizando a nossa mente, a gente percebe muitas vezes que a nossa mente ela prega peças com a gente. Então eu acho esse trecho, né, de um dos mitos, de uma das passagens relacionadas a Hermes muito interessante, né? Porque ele já nasce e ele já tá pregando peça. Então, eu acho muito legal, assim, a gente estudar os mitos, né? Por isso que eu trago alguma associação aqui, eu tento sempre trazer, porque eu acho que o mito, ele traz essa capacidade de símbolo, né? Da gente interpretar muito infinita. Então, às vezes, dependendo do momento, a gente capta um negocinho, uma coisinha, né? Por exemplo, o livro Mulheres que Correm com os Lobos, eu acho que cada vez que a gente lê ele é uma coisa diferente, né? Os contos, esses textos, assim, que são mais simbólicos, né? A gente sempre, na verdade, parece que a gente está se lendo, né? Então, Mercúrio, ele vai falar então sobre o que que é bom a gente fazer em dias de Mercúrio, né? Questões de escrita, de comunicação, de tradução. Ele está no signo de Leão, ele acabou de sair da retrogradação, então ele ainda está recuperando essa força. Eu trouxe essa imagem, né, de quando o Mercúrio ou qualquer astro ele sai desse movimento retrógrado, é como se ele estivesse ainda se recuperando, né, de uma doença, de uma gripe, sabe? Então ainda está se fortalecendo ali. Então, Leão é um signo regido pelo Sol. Dentre as partes do corpo, fala sobre o coração, né? Esse nosso centro, esse coração como sendo esse espaço mais profundo, mais íntimo de nós mesmas. Então, penso que facilita, pode ser um ritual também, a gente pensando, né? Um ritual de escrita. Hoje, a gente escrever algo a partir do coração, sabe? A partir do que a gente está sentindo ali. Ou às vezes ter práticas, por exemplo, de meditação que envolve o coração. Muitas vezes os braços são relacionados com Mercúrio e os braços muitas vezes estão associados ao chakra cardíaco, sabe? Então, tudo que a gente faz com as mãos, agora me veio na mente uma meditação que se chama Nada Brahma, que é do Osho, que a gente faz movimentos assim a partir. Dá para fazer tanto do coração ou do plexo solar, né? O plexo solar também pode ser um símbolo do sol também. A gente fazer movimentos assim de dar e de receber, né? Uma prática assim para equilibrar, para alinhar. Então pode ser bem interessante no dia de hoje. Depois vou deixar mais ali nas sugestões. Mas enfim. Então, Mercúrio em Leão é essa voz que vem do coração, do nosso centro, desse poder, dessa autoconfiança, dessa segurança em nós mesmas, na busca disso, né? Porque eu sempre falo, a gente tem, sei lá, o Sol em Leão, o Sol em Capricórnio, mas não quer dizer que a gente vem com essas características prontas. A gente vai renascendo ali todos os dias, trazendo, incorporando isso nos nossos dias, tá? O céu é a mesma coisa. O que acontece no céu, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre esse Mercúrio. Então, Mercúrio ele rege tradicionalmente o signo de Gêmeos e de Virgem, ele se exalta em Virgem, então ele fica melhor ali. Às vezes pode ser mais difícil para ele quando está no signo de Sagitário e de Peixes, mas isso sempre vai depender do mapa todo, tá? Que mais? Acho que é isso. Então, processos de escrita, principalmente ali a partir de uma voz de autoridade de si mesma, sabe? Dessa capacidade ali
de reescrever muitas vezes a sua história com esse foco, né, de consciência, de visão sobre si mesma. Então a gente está nessa alunação leonina. Sol e o Mercúrio estão em Leão também. A Lua ela segue no signo de Áries, e Áries é um signo regido por Marte, mas ele também é regido por exaltação pelo Sol. Então também tem uma regência ali, uma busca desse eu, né? Então, a lua representa o nosso corpo, as nossas emoções, o clima, o ritmo do dia. Então, quando está em Áries, que é o primeiro signo, é um signo de fogo, cardinal. Cardinal são signos que iniciam, começam. Então, a gente tem esse fogo faísca assim no corpo, essa vontade de iniciar, de começar. No aspecto negativo, às vezes traz ansiedade, impaciência, pressa, irritação, estresse, sabe? Inclusive, hoje eu estava lendo, eu estou lendo dois livros sobre trauma. Um é co-escrito pela Oprah, que é O que Aconteceu com Você, se eu não me engano. E outro é do Gabor Maté, que ele é bem conhecido por tratar sobre trauma. Acho que eu já vi um documentário sobre ele naquele streaming Viva Aquário, sabe? Tem bastante coisa assim que ele trata sobre uma perspectiva bem diferente, né? O Mito do Normal, esse livro. E eu tô lendo um pouquinho cada dia, só que agora, hoje, se encontrou no mesmo tema, que fala sobre o estresse. Então, o estresse que vem do trauma, né? Estresse pós-traumático, como a gente lida com o estresse, principalmente quando a gente sofreu um trauma, que muitas vezes, o que que acontece? Às vezes tem situações de estresse, quando a gente tem um corpo mais regulado, que se a gente enfrenta, nos trazem uma resiliência. Só que para quem tem um trauma, para quem é muito sensível, né? Para quem tem questões ali, às vezes uma coisinha do dia a dia, ela causa medo, ela causa pânico, não é um estresse saudável, sabe? E eu tenho a impressão que a maioria das pessoas estão vivendo um estresse que não está sendo regulado, que não tá, a gente não está conseguindo transformar em resiliência, sabe? Está sendo muito esgotante. Então me veio muito essa reflexão que eu estava lendo esses dois livros e eles se relacionaram nesses pontos, né? Teve ali uma sincronicidade, e daí eu pensei no céu do dia, e eu acho que Ares tem muito a ver com isso, por ser regido por Marte, que vai falar da gente lidar com irritação, com essas lutas, né? Então a gente tem esse fogo para iniciar, mas Marte está em Libra. E a gente pensar que as lutas ali, elas são feitas, a gente lida com Marte em Libra através dos acordos, das negociações, sabe? De ouvir o lado do outro, de escutar esse outro lado ali da balança, né? De pesar os dois lados, o inimigo, de ouvir o inimigo. Às vezes eu acho que essa é a melhor forma. Qual livro que é? Eu acho que é a Arte da Guerra que tem muito sobre isso, né? Essa estratégia da gente estudar o inimigo. Então, no sentido, eu vou estudar minha autossabotagem, eu vou saber ali os pontos, né? Isso é uma prática. Outra coisa que também me veio quando eu estava escrevendo o horóscopo do dia de hoje é pensando que Libra é um signo regido por Vênus. Pensando quais são as armas de Vênus. E tem aquilo, né? A gente pensar, é a sedução, é o flerte, né? É o encanto, é a beleza. Mas me veio que ela tem aquele instrumento que é um cinturão, sabe? Então eu pensei muito nesse Martin Libra tendo esse cinturão ali da sedução, esse cinturão mágico, sabe? Então, acho que as armas de Vênus, Afrodite, é isso, né? A dança, a arte, a beleza, a sedução, a estética. E quando eu estava escrevendo isso, também me veio um autor acho que é o Robert Greene, que ele tem um livro, acho que é As Armas da Sedução. Eu até pesquisei o mapa dele, ele não tem um Marte em Libra, mas ele tem um Marte em Câncer, que é tão difícil quanto o Marte em Libra, né? Porque está num signo contrário ali à sua natureza, mas ele tem Sol e Mercúrio em Touro, se eu não me engano, então tem um aspecto venusiano ali, sabe? Dessa questão de estratégia mesmo, né? A gente não, quando Marte ele tá em Libra, ele tá em Câncer, qual outro que ele fica desconfortável em Touro, é uma ação que não é direta assim no sentido de estou lutando, né? Às vezes são por outros meios, tá? Então é como pensando que Marte é esse símbolo do guerreiro. Então, o guerreiro ele tem esse cinturão ali da Vênus, sabe? E talvez ele se sinta desconfortável ali, porque ele está acostumado o quê? Com arenas de combate, de guerra, né? Então ele tá indo ali para um palco de uma dança, buscando esse equilíbrio ali na dança, sabe? E a Vênus, né? O signo pensando na Libra, que é regida por Vênus.
Mas Marte, então, está muito nessa busca de união, de atração, né? Então, o poder do Marte em Libra, ou até do Marte em Touro também, que Touro é regido por Libra, ou às vezes até um Marte em Peixes, porque Peixe também exalta Vênus, é que a força, ela não está nessa ação direta, né? Ela não está nesse enfrentamento direto, mas muitas vezes é nessa união, é nessa atração, é você transformar o seu inimigo em seu aliado, né? Eu acho que é isso. Depois eu vou lembrar de procurar o mapa daquela figura. Eu acho que era uma rainha que ela tinha Martim Libra e ela acaba fazendo o exército virar amigo dela, sabe? Então é isso, a gente transforma os nossos inimigos em aliados, né? Conquista a partir disso, né? Não através de, sei lá, de sangue, né? Então é muito através da diplomacia, através da conciliação, dos acordos, tá? Então, pela justiça também, né? Eu acho que esse é um tema muito libriano. Normalmente, quem tem muito Libra no mapa, às vezes já fez direito, sabe? Ou tem algo ali muito social ou muito estético também, né? Então, acho que é isso. O que mais que eu ia mencionar sobre a Lua em Áries? Acho que traz essas questões. Acho que é isso. Tá, 7h51, a Lua em Áries, ela fez uma quadratura com Júpiter em Câncer. Então, um momento ali de tensão entre a nossa necessidade de ação, né? Rápida de reação, e Júpiter em Câncer, essa exaltação de Júpiter, então, essa busca de um significado, de um sentido maior, né? Então, às vezes, a quadratura, ela traz essa necessidade de resolução rápida, e às vezes a gente se excede, às vezes a gente exagera, principalmente nos assuntos, então, relacionados à Lua, que é nutrição, que são as emoções. Então, exagerei ali no aspecto emocional, exagerei ali na minha forma de alimentar, né? Eu até escrevi hoje no horóscopo que eu postei no canal de transmissão, é que às vezes a fome, ela é de sentido, sabe? Essa pressa é por achar um sentido, né? Inclusive, eu estava lendo também um outro livro que se chama O Momento da Astrologia, em que traz muito, defende muito essa ideia da astrologia ser, tem várias vertentes, né, para a gente olhar para o céu, a forma como a gente analisa, né? Tem várias culturas que se debruçaram sobre o céu, mas ele defende muito essa ideia da gente captar esses simbolismos, né? Outro livro que eu também estou lendo, que se chama Rastreando os Deuses, que é do James Hollis, inclusive ele tem um livro sobre Saturno que é bem legal. Ele é discípulo de Jung, né? Então traz bastante dessa psicologia, mas ele fala muito de como a gente precisa desenvolver a gente precisa desenvolver um significado para a nossa vida. Então, através dos simbolismos, né, que sejam através dos mitos, a astrologia, ela também traz os mitos, né, mas ela também pode trazer só essas figuras ali que a gente pode também captar algum sentido, sabe? Então, acho que esse é um momento ali da gente perceber como esses sinais, esses símbolos, captar isso, nos traz sentido para a vida, para a existência, né? Nos coloca alinhadas assim com algo maior, com esse sentimento que somos todos um, né? E pensando que Júpiter ele pode ter várias roupas, né? Pensando que Júpiter representa a espiritualidade, Júpiter ele pode se apresentar de diversas formas. Então, assim, tem espiritualidade para todo mundo, tem formas de se conectar com todo mundo, né? Tem gente que, sei lá, se conecta com a ciência, né? A ciência ali é uma forma de se conectar com o todo, é uma filosofia de vida, né? Então não precisa ser necessariamente algo mágico, vamos dizer assim. Então Júpiter ele representa muito isso, mas ele também precisa estar alinhado com Mercúrio, porque eu penso assim, Júpiter, ele é o deus dos raios, dos trovões, né? Então ele joga ali isso na Terra, ele joga esses insights, mas precisa de Mercúrio, que é esse deus mensageiro, para fazer essa tradução do que é isso. Tanto que a astrologia é conhecida como uma atividade muito mercurial, é uma atividade de tradução. A gente olha ali símbolos e fica tentando associar isso, né? Olhando para o céu, olhando para a terra e percebendo essas correspondências, né? Então, o que mais que eu escrevi aqui? E o quanto é importante isso da gente incorporar também essa sabedoria, esses conhecimentos, as nossas filosofias de vida, sabe? Eu acho que Júpiter em Câncer também traz muito isso, da gente realmente sentir. Esse livro que eu estava lendo, também que eu tô lendo, do Rastreando os Deuses, do James Hollis, ele conta a história de uma mulher que estava sonhando ali com, se eu não me engano, ela era católica e ela estava sonhando com Jesus
E, enfim, ela sentia que ela precisava parir Jesus para conseguir compreender a religião dela. Então, é muito o que que ele trouxe nesse sentido desse sonho, né? Do quanto a gente precisa dessa experiência direta com o divino, experienciar o divino nos nossos corpos. E a vivência através dos mitos, a vivência através desses símbolos, através da poesia nos traz isso, né? A gente toca esse invisível. Dei uma viajada aqui, mas espero que vocês tenham entendido. Mas eu acho que é isso, né? A importância dessa experiência direta mesmo, né? Eu sempre trago também que no Tantra, nas meditações tântricas, a gente busca muito isso, ter essa experiência no nosso próprio corpo, né? A respiração, o som, os movimentos corporais, sendo essas ferramentas do divino, essas ferramentas, essas formas, né? Essas técnicas de expansão da nossa consciência, de acessar essa deusa em nós mesmas, sabe? Então, acho que é essa retomada, né? Pensando que Câncer é um signo regido pela Lua e a Lua representa o nosso corpo. Então, a gente perceber que a gente tem essa sabedoria ancestral, a gente tem essa intuição. Às vezes, talvez a gente não tenha as ferramentas, ou a gente tenha sido bloqueada nessa percepção direta, sabe? Mas a gente pode encontrar essas formas. Júpiter em Câncer, eu acho que é muito acessar isso, buscar formas de acessar a nossa intuição, buscar essa cura emocional, né? Buscar práticas. Eu sempre trago aqui que eu sempre estou lendo livros sobre trauma, né? Então tem diversas formas. Tem educação somática, as práticas das meditações tântricas podem ser uma forma de auxílio, né? Sempre cito aqui os livros do Peter Levine, que agora eu esqueci como que é o nome da técnica dele, mas também é uma forma. Então, acho que a gente buscando isso também, né? Como eu falei, muitas vezes a gente precisa do Mercúrio para trazer o Júpiter para a Terra, né? Também. Que mais? 10 e 3, a Lua em Áries fez uma quadratura com Vênus em Câncer. Quadratura de Lua e Vênus é sempre chatinha, né? Tem um desconforto entre o sentir e o nosso desejar, entre a proteção e a sensação de ser valorizada, né? Então pode ser um desafio, principalmente que a Vênus está em Câncer, um desafio para essa sensação de se sentir amada, cuidada, né? Às vezes vem essa tipo, eu quero me sentir acolhida, nutrida agora. Daí vem uma insatisfação, essa sensação de desnutrição, né? Então, eu acho que é perceber ali o que a gente precisa para se sentir nutrida, acolhida e dar a nós mesmas, né? Buscar isso em nós também. E aí, agora o próximo aspecto que a Lua vai fazer, 19h54, ela vai fazer um trígono com o Sol. Então, ela tá mirando esse Sol, o corpo, né, em busca desse Sol, dessa iluminação, dessa consciência, dessa visão. Então, eu vejo um momento de alinhar muito, né? O nosso corpo com essa luz, com essa visão criadora, consciente, essa capacidade de autogoverno que a gente associa com o Sol, principalmente quando está em Leão. Então, ele traz essa capacidade de organização, de entender, trazer clareza, né? Pensando que a Lua vai falar muito sobre o que a gente sente, então o Sol ilumina os nossos sentimentos. O sol oferece esse calor, essa capacidade da gente direcionar para o que nos vitaliza, né? Então, eu penso no momento ali que a gente, acho que eu até escrevi isso no horóscopo, da gente conseguir alinhar muito do que a gente já viveu, então, nessa lua em Áries, né? Que pode ter sido um pouco angustiante, ansiosa, com pressa, com lutas, né? Lua em Áries, lua em signos marciais é isso. O corpo está em luta, em disputa, em confronto, em tensão, né? A gente pode pensar também em ter rituais, né? Ontem, depois que eu postei sobre, né, essa nova ficha lunar do céu do dia que eu tô postando nos stories, me pediram para eu falar sobre rituais. Assim, eu não trabalho com rituais, mas eu tenho algumas práticas da magia astrológica que eu pratico também, que eu acho que são mais acessíveis. Então, eu trouxe ali ali nos stories de hoje também. Eu sempre tento trazer alguma coisa, né? Mas a gente pensar no sol, principalmente na astrologia remedial também, né? Então a gente associar assim, tomar um banho de sol, fazer uma saudação ao sol, ter um girassol, sabe? Se vestir de sol, de coisas brilhantes, douradas, né? Meditar com o sol, meditar recebendo essa luz solar, às vezes com uma vela também, sendo um símbolo ali de luz. Enfim, a gente pode pensar nessa questão simbólica, nessa questão de associações também, de correspondências para se aproximar desse astro, né, do que corresponde a ele. Enfim, acho que eu já falei bastante sobre o céu de hoje, dei algumas viajadas ali, é, mas é isso, então, eu acho que até esse horário, 19h54, está sendo um bom momento para a gente organizar, para a gente se centralizar, focar em nós mesmas. Então, práticas que ajudem nisso, né? Porque às vezes vem.
É muita confusão, muitas emoções acontecendo e a gente precisa estar centrada em nós mesmos para conseguir lidar com essas questões do dia a dia, né? Então, às vezes, ter momentos de pausa, né? Ter momentos ali de, sabe, de respirar profundo, de perceber o seu corpo, né? Na medida que é possível para você, na medida que você o que também te centraliza, né? Porque cada pessoa tem um sol, cada pessoa tem áreas numa casa, numa área da vida, com planetas diferentes. Então, também muito de ouvir as suas necessidades do seu corpo, tá bom? Então é isso, gente, para o céu do dia de hoje. Então me sigam no Spotify, no YouTube, no Twitter. Vejam o que eu postei lá nos stories do Instagram. E sempre que vocês tiverem dúvida, ideias, qualquer coisa que queiram saber mais, me mandem, que eu tô sempre ouvindo vocês, lendo vocês. E é isso, até amanhã.